Ezequiel 28:11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras um querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem. Entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tomaste, e nunca mais subsistirá. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é poder, a Tua Palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito, juntas de medulas, e capaz de discernir o coração e a mente do ser humano. A Tua Palavra é que transforma as nossas vidas, a Tua Palavra é que nos apresenta o nosso Mestre. A Tua Palavra é que faz com que nossas vidas sejam transformadas. A Tua Palavra, ela não erra, ela não falha, não volta vazia. A Tua Palavra não é apenas um livro qualquer, mas a Tua Palavra é viva. E tudo que é vivo se movimenta. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua Palavra. Estamos em um país que temos liberdade para ler a Tua Palavra, para pregar a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra. Enquanto muitos dos nossos irmãos estão em outros países que estão sendo perseguidos por causa da Tua Palavra. Existem irmãos que se escondem em porões com uma página da Bíblia, e leem aquela página e precisam queimar para que não sejam pegos com aquilo nas mãos. Mas nós temos liberdade, Senhor, e nós queremos Te agradecer por essa liberdade. E queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor faça de mim um instrumento nas Tuas mãos. Assim como o Senhor tem feito, Pai, que o Senhor glorifique o Teu nome através da minha vida. E que nós possamos ser edificados pela Tua Palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E que da minha boca saiam apenas palavras faladas pelo Teu Espírito Santo. É essa a minha oração, a nossa oração, agradecidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tiro é uma grande cidade do Líbano, uma cidade que nasceu em 2750 a.C. E nessa cidade, como em todas as cidades, havia alguém que governava. E havia uma pessoa que dava todas as instruções, as direções. O governo estava na mão daquele governante. E nós encontramos no capítulo 28 de Ezequiel, e se nós lermos o verso 2, vai falar o seguinte: Deus está chamando Ezequiel para falar, para dizer para o príncipe de Tiro sobre as suas atitudes. Você está cheio de sabedoria, e porque você foi cheio de sabedoria, você adquiriu riquezas, e você cresceu, você expandiu, mas por querer e por achar que é um Deus,
eu vou mandar estrangeiros na sua terra, com espada desembainhada, e vão matar você. Vão acabar com você. Então, no verso 2 do capítulo 28, a gente encontra o Senhor falando, Ezequiel, fala para o príncipe de Tiro. Agora, no versículo 12 do mesmo capítulo, nós encontramos Deus falando, Ezequiel, apresenta lamentações, levanta lamentações contra o rei de Tiro. Verso 2, diz ao príncipe de Tiro. Verso 12, lamenta ao rei de Tiro. Qual é a diferença? A diferença é que o Senhor está falando aqui, o Ezequiel está nos apresentando aqui um tratamento de Deus com o governante da cidade, mas também ele está trabalhando no âmbito espiritual. Ele está falando com o governante da cidade, porque ele fala, Ezequiel, diz para o príncipe de Tiro, diz para aquele que governa a cidade, um homem de carne, de osso, de sangue. Mas também no versículo 12 que nós lemos, ele fala, apresenta lamentações contra o rei de Tiro. E ele está falando de alguém no mundo espiritual. E esse alguém é Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. E olha as qualidades que o Senhor apresenta. É uma lamentação, é como se Deus estivesse falando, eu sinto muito, Lúcifer. Porque a sua roupa era feita de pedras preciosas. Você era um querubim ungido, você estava do meu lado. Você andava sobre pedras afogueadas. Quando foram criados os instrumentos de música, os instrumentos de louvor, você também foi criado. Juntamente com tudo isso, o louvor estava em você. E assim como o governante de Tiro foi destituído pelo Senhor, Lúcifer, por causa do seu orgulho, por causa da sua altivez, por causa da sua arrogância, por querer ser semelhante ou igual a Deus, por querer tomar o lugar de Deus, ele foi expulso do céu. Então nós vemos aqui o Senhor fazendo uma comparação, mas o cerne de tudo isso é uma coisa só, tanto no rei, que era, no príncipe de Tiro, que é apresentado no verso 2, que é um homem de carne e osso, quanto quando o Senhor apresenta, através da vida de Ezequiel, a Lúcifer, uma coisa é central, que é o orgulho. O orgulho tomou o coração daquele príncipe, daquele governante, e por isso ele queria ser, ou achava que era um Deus. Queria ser ou achava que era um Deus. E Lúcifer também. A palavra de Deus fala que na multidão do seu comércio, ou na multiplicação do seu comércio, o que ele fez? Ele foi expulso do céu, mas ele já tinha feito a sua propaganda. Ele já tinha convencido miríades de anjos. E a terça parte dos anjos saíram com ele. Ele foi expulso de um lugar em que ele nunca deveria ter saído. E a terça parte dos anjos foram juntos. Hoje, ele não é mais Lúcifer, mas ele é Satanás, o inimigo das nossas almas. E aquela miríade de anjos que foi com ele, são os demônios que trabalham ao seu favor contra os filhos de Deus. Então, há algo central aqui. Porque nós vemos o Senhor falando para Ezequiel falar para o príncipe de Tiro, e para Ezequiel depois lamentar contra o rei de Tiro. Todo o príncipe, as atitudes do príncipe estabelecem o rei. Primeiro ele fala com o príncipe, depois ele fala com o rei. As atitudes do príncipe estabelecem o rei.
As nossas atitudes vão estabelecer quem é o rei da nossa vida. As nossas atitudes vão estabelecer quem é o rei do nosso coração, o rei da nossa mente, o rei da nossa alma, o rei dos nossos passos, o rei da nossa vida. Por isso que as nossas atitudes precisam ser atitudes parecidas com as atitudes de Jesus. Por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir, conforme a profecia de Oséias, prosseguir em conhecer ao Senhor, para que nós não venhamos a cair no erro e no mesmo erro que Lúcifer cometeu. Mas existem algumas atitudes que ele tomou, que antecederam a sua queda e fizeram com que ele fosse expulso daquele lugar. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, diz o seguinte: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer quis ser igual a Deus, e por isso ele foi expulso. Foi a escolha que ele fez, foi a decisão que ele tomou, e por isso ele foi expulso daquele lugar. E aí nós vemos em Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva estavam no Éden, e chega uma tal de serpente, que Apocalipse vai falar que é o diabo, que é Satanás, e ele faz a mesma coisa, ou ele induz a Adão e Eva, ele induz a Eva, na verdade, a fazer a mesma coisa que ele fez. Se você comer desse fruto, você não vai morrer, mas você vai ficar parecido com Deus, você vai se tornar igual a Deus, você vai ser como o Senhor. Então avança nisso, porque Lúcifer, especialista em fazer manipulação através do comércio que a própria Bíblia apresenta, o comércio no sentido de usurpação, enganação, manipulação, ele vai até o Éden e ele manipula o ser humano. E porque o ser humano quis ser igual a Deus, quis ser parecido com Deus, se interessou pela proposta, houve a queda. Houve a queda. Há linhas teológicas que falam que quando Ezequiel está falando, estavas no Éden, jardim de Deus, é o jardim que foi criado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí, do versículo 1 ao versículo 2, tem um espaço de tempo enorme. E o versículo 2 fala o quê? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava, ou pairava sobre a face das águas. Então, acredita-se que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve a queda de Lúcifer. Porque estavas no Éden, jardim de Deus, quando o verso 11 fala isso. É o verso 11, né? 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Esse Éden é o Éden da criação, da primeira criação. Então há a queda, e tudo fica sem forma e vazio. E o Senhor começa a criar todas as coisas. Haja luz e houve luz, e assim sucessivamente. E Adão e Eva estavam num outro Éden, num novo Éden. Isso é uma linha teológica. Mas independente do Éden que se estava, independente se são dois Édens separados ou diferentes, ou se são dois jardins, ou se é um jardim só, indiferente de qualquer coisa,
o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. A humildade precede a honra. Mas o orgulho precede a queda. E o Senhor está nos chamando a atenção nessa manhã. Tome cuidado com o orgulho. Agora, existe uma pré-definição de orgulho. E uma pré-definição que nós fazemos na nossa cabeça de que o orgulho é somente o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho é somente a soberba. Mas não. O orgulho pode ser a minha resistência em aceitar os preceitos, os mandamentos, as instruções e as palavras do Senhor na minha vida. Quando eu não olho para mim mesmo com a intenção de ser mudado e transformado por Deus, que é o único que pode me transformar, eu olho para mim com egocentrismo. E acredito que eu sou melhor que os outros, que eu sou bom. Nós não podemos cair nesse erro, porque nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, não há melhor, não há pior. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós carecemos da graça. Todos nós somos dependentes de um Deus que nos criou. Se Ele nos criou, é lógico e é racional e é inteligente eu entender que eu tenho a necessidade de reverenciá-lo. E entender que Ele é maior. A Bíblia fala que o diabo tem força, lá em Efésios 6. Mas o Senhor é todo poderoso. Todo poderoso. Se nós acreditarmos que o verso 1 de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Se nós crermos que realmente foi a criação desse jardim que se fala, meus irmãos, nós vamos entender o quê? Que até Lúcifer foi criado. E as próprias linhas desse trecho que nós lemos fala da sua criação. Faz mais de 20 anos que eu estou na presença do Senhor. E faz quase 20 anos que eu sou envolvido com o louvor. E faz esse tanto de tempo que eu vejo o inimigo atacar o ministério de louvor dentro das igrejas. Por quê? Porque aquele que queria ser igual a Deus foi destituído do seu cargo. E o Senhor entregou a igreja a nós. O que é a igreja? A igreja são membros de um corpo reunidos. Cada um de nós é membro de um corpo, o qual o cabeça é Cristo. E esse corpo reunidos é chamado igreja. Ele deu à igreja tudo aquilo que antes ele tinha dado para Lúcifer. Por que você acha que começa a tocar uma música, você já começa a ficar, vai agitando. O corpo vai mexendo sem querer. Você tem que se segurar. E você ouve um louvor, você se emociona. Você ouve uma adoração, você chora. Você adora. Porque Ele colocou a música, Ele tirou a música daquele que era o criado com a música, Ele colocou a música dentro de mim, dentro de você. Ele colocou a adoração dentro de nós. Ele colocou todo tipo de adoração dentro de nós, ao único Deus verdadeiro. É por isso que nós não podemos distorcer a adoração. A adoração não é só no domingo que eu estou aqui levantando as minhas mãos e dando glória a Deus.
Igual o padre Marcelo Rossi, erguei as mãos e dai glória a Deus. Não. Nós estamos aqui reunidos para expressar a nossa adoração ao Senhor. Mas quando nós saímos do portão para fora, a nossa adoração continua, porque a adoração é um estilo de vida. Nós somos adoradores de Jesus, o Rei dos Reis, o único digno e merecedor da nossa adoração. Ele é o Senhor dos Senhores, está acima de todas as coisas. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. Jesus não nasceu, ou não foi criado quando ele nasceu da Virgem Maria. Jesus é desde a eternidade. A palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso mestre. Então o que é orgulho? Do hebraico gar, orgulho é ficar alto, tornar-se elevado. Tornar-se elevado. O orgulho é a valorização excessiva do eu. A valorização excessiva do eu. Eu sou bom, eu sou melhor, ou eu sou o coitado. Eu preciso de atenção. Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir para que fique gravado na sua mente. O espírito de autocomiseração é um espírito maligno que ocupa a alma das pessoas. O que é o espírito de autocomiseração? Um espírito de coitadismo. O espírito de mimimi. O espírito de, ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém quer saber de mim. A palavra de Deus fala, Paulo escreve a Timóteo, não foi dado a você espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra de Deus ainda fala, não te mostres fraco no dia da tua angústia. Sabe por quê? Porque Jesus, quando estava no Getsemane, ele sentiu medo, ele sentiu angústia. E quem não sentiria? Ele estava indo para o maior evento da história. O evento que dividiu a história entre antes e depois. Ele estava indo para a cruz do Calvário, uma cruz que não era para ele. Não era para ele, uma cruz que era para aqueles que infringiam as leis, para os ladrões. E o nosso mestre perfeito em formosura, o nosso mestre que não tinha erro, que não tinha pecado, estava lá, de braços abertos para uma humanidade que fedia, que cheirava mal, afundada no lamaçal do pecado. E ele ainda continua de braços abertos, só que agora ele não está mais no madeiro. Amém. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercede e advoga por mim e por você. Como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. O orgulho é a valorização excessiva do eu. Você já conversou com alguém que você fala assim? Vou dar um exemplo. O pessoal do futebol aí está meio fraquinho. Marca o futebol não vem. Então nós vamos ter que conversar, né, Lê? Vai fazer. O problema está no empresário, né? Mas sabe, cara, quando você vai conversar com o cara, você chega assim, você fala, cara, nossa, eu joguei bem hoje, cara, fiz um gol assim e tal. Conversando, na boa, você está contando. O cara fala assim, e eu então? Não é só no futebol, é qualquer assunto. Qualquer assunto. A valorização excessiva do eu. O orgulho exacerbado, explícito. Precisamos tomar cuidado com isso. Muita atenção. E o orgulho, ele não aparece como orgulho. Olá, prazer, eu sou o orgulho. Assim como o diabo não aparece de chifre vermelho e tridente na mão e com o rabo balançando. Ele aparece muitas vezes de mini saia. Ele aparece muitas vezes com perfume
que chama a sensualidade. Ele aparece muitas vezes com propostas indecentes, ele aparece muitas vezes com contratos interessantes, ele aparece muitas vezes com uma boa quantia de dinheiro. E o orgulho se apresenta com várias facetas. O orgulho pode ser arrogância, altivez, soberba. O que é isso? Se julga superior a todos os outros. A todos os outros. A todos os outros. O orgulho pode se apresentar como uma prepotência. Se julga mais forte que os outros. Mais forte que os outros. O orgulho pode se apresentar como vaidade. O que é vaidade? Característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa. E vale ressaltar aqui que eu não estou falando dos bons cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo. Não estou falando disso. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque lembra, nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos numa carcaça chamada corpo. E essa carcaça, se você não cuidar, depois que eu passei dos 40, eu estou precisando fazer uns negocinhos diferentes aí. Estou precisando, mas não fiz ainda, não preciso. Preciso fazer. Então, cuidado com o corpo, excelente. Mas fazer algo para chamar atenção para si e que seja vazio em si mesmo, isso é vaidade. Aliás, Salomão, na sua velhice, ele já tinha passado por tantas coisas. O homem mais sábio da terra. Na sua velhice, ele escreve Eclesiastes. E ele vai falar que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso que o entendimento precisa chegar. O entendimento precisa chegar e nós precisamos ajustar o nosso entendimento para saber o que o Senhor quer de nós. Porque se nós formos fazer as coisas à torta direito, como se diz, a nosso bel prazer, do jeito que a gente acha que tem que fazer, tudo vai ser vão, vazio, tudo é vaidade. É Jesus que nos orienta, é Ele que nos dá a direção, que nos dá a palavra. E eu gosto muito, por isso que eu falo bastante da passagem de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas. Pedro não andou somente sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Nós temos que andar sobre a palavra de Jesus. O que Ele está te ensinando? O que Ele está te mostrando? Qual o caminho que Ele está te direcionando, te apontando? Salmo 32:8 fala assim: ensina-me o caminho que eu devo seguir. Eu estou seguindo um bom caminho, eu estou indo na igreja. E igreja não salva ninguém, viu? Diga-se de passagem. Só Jesus salva. Se você vem na igreja e não tem uma vida que expressa a vida de Jesus, não está valendo nada. Então, a vaidade também é uma das facetas do orgulho. Assim como o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É tudo centrado no ego. Tudo centrado no ego. O ego está lá em cima. Agora, tem algo que é importante a gente saber, que é uma das facetas do orgulho. Vou até tomar uma água. Se chama zona de conforto. Zona de conforto é orgulho. Orgulho. Por quê? Porque para eu sair da zona de conforto, eu preciso vencer os meus medos, as minhas inseguranças, e em nome de Jesus, já está vencido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Nós só precisamos acessar. Quando eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que mudar. Mudança, o G fez mudança esses dias. Que cansaço, que canseira, que negócio pesado, que negócio... A sensação é boa, mas bate o medo, bate a insegurança. E agora? Como que vai ser?
vai ser tudo bem. Só que se nós permanecermos na zona de conforto, sabe o que acontece? Nós impedimos o Espírito de mudar a nossa vida, de ajustar a nossa mente, o nosso entendimento, de desfrutarmos do que o Senhor Jesus já conquistou na cruz por nós. Nós deixamos de viver as promessas do Senhor. Quando nós não saímos da zona de conforto, nós não vencemos e não rompemos nas áreas que precisam ser rompidas para que a vida de Cristo seja expressa através da nossa vida. Quando nós não saímos da zona de conforto, a gente fica estacionado no tempo. Nós precisamos romper. Não de qualquer jeito. Passos firmes na direção certa, né, pastora? Passos firmes na direção certa. Romper. Sair da zona de conforto. Sair daquela zona que nos dá segurança. Quando eu trabalhava com mentoria financeira, eu gravava um monte de vídeo. Aí eu gravei um vídeo que chama Zona de Segurança. Porque eu não queria chamar a zona de conforto de zona de conforto. Eu falei, vou inventar um nome. Eu inventei zona de segurança. É a mesma coisa. Isso é estratégia de marketing, tá? Olha o orgulho. Olha o orgulho. Mas nós precisamos romper. E nós não vamos romper se nós não sairmos do lugar de segurança. É confortável, não é? É gostoso. É bom. Claro. Vocês acham que foi simples para mim? Foi nada simples, né? Nada simples. Né? Quando a Geda falou, vou pedir a conta, eu falei, quem falou isso para você? Foi Deus. Ah, pede então. Tem certeza que foi ele mesmo? Tem. E vocês já conhecem a história. Mas não foi fácil para mim. Por quê? Porque eu estava de boa. A Gisa estava arrebentando. Promoção em cima de promoção. Só que estava trabalhando 12 horas por dia, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para as crianças. E aí? Está igual o rei de Sodoma. Deixa as pessoas comigo e leva, vai conquistando. Sabe por quê? O diabo não tem problema com a sua conquista. Só que você está tão ocupado com as conquistas que você esquece de celebrar. Ele está preocupado com a sua celebração, porque tudo que é celebração envolve a presença do Senhor. Por isso que nós celebramos casamento, nós celebramos Santa Ceia. Nós temos que celebrar as pequenas conquistas. Porque Ele vai deixar você conquistar. Ele vai querer que você tenha a cada dia mais ocupação para conquistar. Por quê? Porque conquista fala de coisas, celebração fala de pessoas. Nós só celebramos quando tem pessoas. E o principal convidado é o nosso mestre. Jesus, com a presença dele, está na celebração. Então, pode conquistar. Mas não esqueça de celebrar. Não se esqueça de celebrar cada conquista. Cada conquista. Zona de conforto. Saia da zona de conforto. Vá para a zona de desconforto. Sabe aonde a zona de desconforto? Não andamos mais por vista, mas andamos por fé. A nossa zona de desconforto é andar por fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Traduzindo tudo isso, a fé é você dar o passo sem ter o chão embaixo. E o Senhor coloca o chão. Por isso, nós vamos viver fora da zona de conforto. Nós vamos viver debaixo da segurança do Senhor Jesus. Tem segurança melhor? Não tem segurança melhor. Tem segurança maior? Não tem segurança maior. Ainda que as circunstâncias digam não, eu vou continuar na presença de Jesus.
Ainda que as circunstâncias estejam contrárias, eu vou confiar naquele que me deu a palavra. Ainda que as circunstâncias estejam falando para eu parar, não pare, não pare, não desista. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós prosseguimos para o alvo, e o alvo é Cristo. Olhos fitos no Senhor. No Senhor. Uma outra faceta do orgulho: falta de perdão. Falta de perdão é o orgulho. Sabe por que você não perdoa? E sabe por que você não pede perdão? Orgulho. Orgulho. Você não quer se humilhar. Você não quer se submeter aos processos. Você não quer se colocar abaixo, porque pedir perdão parece que eu sou inferior. Eu estou me rebaixando. Eu não vou pedir perdão. E aí uma pessoa chegou na semana passada para mim e falou: pastor, eu já pedi perdão. Eu preciso conviver? Eu falei: então você não perdoou. Foi só da boca para fora. Se você não convive, é uma coisa. Agora, se você convive e não quer conviver, então você não perdoa. Falta de perdão é orgulho. Quer um exemplo de perdão? Tem 5 letras e começa com J e termina com S. E tem um no meio. O maior exemplo de perdão para as nossas vidas. De tantos exemplos que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Jesus me perdoou, te perdoou, sem que nós merecêssemos ser perdoados. E sabe o que ele fala para Pedro? 70 vezes 7 você tem que perdoar. Então nós precisamos entender que a falta de perdão é orgulho. Orgulho. Não é só a falta de pedir perdão, é a falta de liberar perdão também. Não se esqueça que o perdão é uma chave. E a falta de perdão é uma chave que te prende dentro de cadeias que te amarram. E a sua vida parece que você está andando com uma bola de ferro amarrada no pé. Não, o cristão, ele é aquele que transita pelas ruas do perdão. Ele pede perdão facilmente, ele libera perdão. Por quê? Porque o amor está acima de todas as coisas. E diga-se de passagem, não é o amor que pode todas as coisas. O amor de Jesus é o amor que corrige, que chama atenção. O amor que fala para você: você está em pecado, você está errando, eu estou entristecido com você, muda a sua vida. Não é o amor que passa a mão na cabeça e tudo bem, pode fazer o que você quiser, pode ser quem você quiser, que eu te amo. Ele vai continuar amando, mas ele não ama a prática pecaminosa. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E para o pecador, ele tem uma forma que não é a forma desse mundo. E nós precisamos entrar na forma de Cristo. Falta de perdão é orgulho. Mentira é orgulho. Mas eu não sou mentiroso. Mas quando você não quer falar algo para alguém, por menor que seja, quando você está num confronto, quando a sua esposa pergunta algo para você e você não quer falar, será que você não conta uma mentirinha? Para não enfrentar a verdade? Para não enfrentar as consequências? Para não enfrentar a sua esposa? Para não enfrentar o seu marido? O seu filho? A sua mãe? Será que você não inventa uma mentirinha para acabar com o assunto? Nós não podemos aceitar a mentira na nossa vida.
Porque a palavra de Deus fala que existe um pai da mentira. E o diabo é o pai da mentira. Aquele que fala mentira é filho da mentira. E aquele que é filho da mentira é neto do diabo. Não aceita mentira na sua vida. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que viver a verdade de Jesus. Diga não à mentira, não fale mentira, não pense mentira, não viva na mentira, não se afunde na mentira. É uma cilada. É uma cilada. Ontem nós falamos na aula, eu fiz um devocional com as crianças no sábado. Ontem, né? E à tarde nós falamos na aula. Na terça nós falamos no GC. O que é cilada? É uma armadilha. Até deu o exemplo do Davi. O Davi vai pescar e ele joga o anzol com a isca na ponta. O peixe não sabe. Ele acha que é só comida. E ele cai em uma cilada. A mentira é uma cilada. E a mentira traz consigo o engano. E eu aprendi com a pastora Tânia que o engano é uma mentira infiltrada no meio de várias verdades. E é isso de fato. Você começa a contar verdade, 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 e de repente você introduz uma mentirinha para ficar legal. Fica mais legal assim o assunto, sabe? Coloca uma mentirinha e continua falando verdade. Não, nós não podemos aceitar a mentira. Nós não podemos consentir com a mentira. Nós não podemos viver mentira. Tudo que é ligado à mentira, ao engano, que cai por terra da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus, porque nós não podemos viver sob mentira. E mentira é orgulho. Manipulação também é orgulho. Não foi isso que Lúcifer fez? Não foi isso que o anjo caído fez? Não foi isso que foi feito que a serpente fez no Éden? Manipulação é uma forma de orgulho. O que é manipulação? A manipulação é eu dar um jeitinho, porque eu quero essa caneca desse jeito. E aí vem uma pessoa e faz assim, que fica mais bonito. E eu falo, não, porque aí eu vou manipular a situação e a pessoa é convencida de deixar assim. Por quê? Porque eu quero do meu jeito. Do meu jeito. Não é do céu, é do meu. Manipulação é do inferno. Manipulação é do diabo, não é de Deus. Cai por terra toda manipulação. Autossuficiência. Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu sou bom o suficiente. Sabe o que Jesus falou? Quando falaram que ele era bom? Ele falou, bom, eu não sou bom, bom é meu Pai. Se nem Jesus falou que é bom, quem somos nós para falarmos que somos bons? Bons o suficiente para não precisarmos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos ter a consciência, a clareza do quanto nós precisamos uns dos outros. E vi uma família congregar e a família parou de congregar. Eu fui conversar com a família, o que está acontecendo? Está tudo bem? Não, pastor, está tudo bem, está tudo certo, tranquilo. Beleza, então domingo eu passo para te pegar. Então é porque a gente está com problema de transporte, então a gente passa para te pegar. Não precisa. Como não precisa? Eu estou falando que eu passo para te pegar. Não quero te incomodar. Eu estou falando que eu passo para te pegar. Você quer alegria maior do que ver você lá no domingo na igreja congregando junto com todo mundo? Adorando a Deus junto com todo mundo? Isso é uma alegria para mim. Eu passo na sua casa. Não precisa. Sabe o que é isso?
E eu falei para essa pessoa, eu falei para ela, eu olhei para ela e falei assim, sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho. Vença o orgulho. Entenda que você precisa das pessoas. Tudo que Jesus nos ensina é com equilíbrio. Porque talvez você fala, pastor, eu preciso das pessoas. Aí você vai começar a usar as pessoas de muleta. Não, não é assim. Tudo com equilíbrio. Precisou? Hoje é tão fácil se comunicar. Tão fácil se comunicar. Liga, manda mensagem. Ah, eu não vou mandar mensagem porque eu vou atrapalhar. Orgulho. Ah, eu não vou conversar porque vai que a pessoa pensa. Orgulho. Sabe por quê? Porque você está preocupado com o que a pessoa vai pensar de você. Egocentrismo. Você está pensando no eu, você está pensando em você, quais os prejuízos que você vai ter em relação a isso, o seu relacionamento com essa pessoa vai ficar estremecido, por quê? Porque você falou uma coisa para a pessoa, que vai, o que a pessoa será que vai pensar de mim? Orgulho. Peça ajuda, mas também ofereça ajuda. Vai ter uma hora que eu vou precisar de você, e sabe o que eu vou fazer quando eu precisar de você? Eu vou pedir ajuda. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda. Mas quando você precisar de mim, você pode contar comigo. Amém. É assim que todos nós precisamos caminhar. Todos nós precisamos caminhar dessa forma. É lógico, o Senhor respeita a individualidade de cada um. Cada um aqui é de uma forma diferente, mas Ele usa cada um da forma que é. Para quê? Para a glória dele. Amém. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos que somos membros uns dos outros, não tem separação. A gente precisa entender que somos juntos, estamos juntos e misturados. Autossuficiência é orgulho. Peça ajuda. Peça ajuda. Ofereça ajuda. Esteja disponível. Descontentamento. Orgulho. Por que orgulho? Porque nunca está bom. Nunca está bom. Não está bom o que Jesus fez por você? Se você entender a salvação e que o Senhor venha sobre a nossa vida nessa manhã e traga um entendimento do que é de fato a salvação em Cristo. Se você entender a alegria da salvação, você vai entender que todas as outras coisas são supérfluas. Não há alegria maior do que a salvação. O que é o resto perto disso? A salvação você já ganhou. Pela graça, de graça. Para nós não custou nada, mas para Ele custou preço de cruz. Abacuque 3,17 fala: ainda que a figueira floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, não tem os cereais, não tem os animais, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Para a gente pode não significar nada. O que é o fruto da videira, da oliveira, da videira, da figueira? Mas para Israel, quando Abacuque profetiza isso, para Israel, era só o meio de sustento deles. Eles trabalhavam com a agricultura, eles trabalhavam com cereais, eles trabalhavam com animais, eles trabalhavam com a videira, com a figueira, com a oliveira. Conseguiram. Era só o sustento deles. Era o sustento deles. E ainda que faltar o nosso sustento, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o reino em primeiro lugar, é a justiça do Senhor sobre a nossa vida, e tudo que nós precisamos e necessitamos nos será acrescentado. O Senhor supre as nossas necessidades. Descontentamento é orgulho.
nós não podemos ser satisfeitos. Sabia? Porque quando eu estou satisfeito, quer dizer, Deus não precisa fazer mais nada por mim, tá bom aqui, acabou, tá tudo certo, só vou esperar a minha morte, vou esperar Jesus voltar, para eu ser arrebatado nos ares, e tá tudo certo. Então, nós nunca seremos satisfeitos com um Deus tão grande, que oferece tantas coisas. Mas contentamento, só tenho arroz e feijão hoje, glória a Deus. Eu sou contente com o que o Senhor tem colocado na minha mesa. Amém. Glória a Jesus. Ingratidão é orgulho. Não reconhecer que o outro favoreceu a sua vida. Ingratidão é não reconhecer o favor sobre a sua vida. Vocês estão conseguindo ver, enxergar que tudo isso gira em torno do eu? É uma valorização excessiva do eu. Valorização excessiva do eu. A inveja é orgulho. Por quê? Porque eu quero ter o que o outro tem. Não é igual, eu não vou me inspirar na pessoa. Nossa, eu quero ser parecido com você, eu vou andar com você para ficar parecido com você, e você vai me discipular, e nós vamos andar junto, e tudo para a glória de Deus. Não, a inveja, eu quero ter aquele carro que ele tem. Ah, então eu compro igual. Não é igual, é aquele que eu quero. Por quê? Porque eu preciso ter aquele carro. Valorização excessiva do eu. A inveja é uma faceta do orgulho. Impaciência. Impaciência é orgulho. Por que impaciência é orgulho? Porque eu não tenho tempo de ouvir a necessidade do outro. Eu não tenho tempo de ouvir a alegria do outro. Eu não tenho tempo de ouvir a história do outro. E sabe qual que é a manifestação mais clara da impaciência na nossa vida? Quando nós estamos tratando com as crianças. Por que você acha que a manifestação mais clara da impaciência na nossa vida é quando nós estamos tratando com as crianças? Porque nós precisamos aprender com as crianças. A Alice vai contar uma história de 2 minutos, ela demora 12, 20. E você não pode cortar. Ela vai falar e fala, não me corta. E aí começa. Aí, parece alguém, né, mãe? Cadê minha mãe? Parece o filho do meio, né, mãe? Para contar uma história. E você tem que ter o quê? Paciência. Dar atenção. Principalmente com as crianças que estão numa fase de construção, numa fase de aprendizado. Ela aprende com um exemplo. Não adianta você falar, filho, você precisa ser paciente. Se você nunca foi paciente, aprende pelo exemplo, não adianta falar. As nossas atitudes falam tão alto, né? Tem uma frase assim. As nossas atitudes falam tão alto que mal conseguem ouvir a nossa voz. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Impaciência. E sabe uma outra faceta do orgulho? Timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Timidez é orgulho. Sabe por quê? Porque cada um de nós carrega um valor dentro de si. Cada um de nós carrega uma experiência dentro de si. Cada um de nós carrega algo de valor que pode transferir, transbordar, abençoar a vida do outro. Agora, se eu sou tímido, eu não falo, eu não transbordo, eu não expresso. Por quê? Necessidade de aprovação, medo do julgamento. Tudo pensando em mim. Sabe o que você precisa lembrar? Que Jesus, ele foi humilhado, massacrado, dilacerado. E ele não teve vergonha. Ele foi para aquela cruz
abriu os braços e bastasse o peso daquela cruz, ele carregava o peso dos nossos pecados. Porque você e eu, que somos pecadores, sabemos o peso que o pecado tem. Se às vezes a gente não suporta o peso de um pecado, imagina Jesus com o pecado de toda a humanidade. Só alguém que não teve pecado para suportar o que ele suportou. E quando ele pergunta para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre chamou Deus de Pai, mas naquele momento ele chama Deus de Deus. Por quê? Porque o pecado separa as nossas vidas do Senhor. E Jesus foi separado do Pai naquele momento. E só restava a ele clamar a Deus: por que o Senhor me desamparou? A vergonha da cruz não parou o nosso mestre. A vergonha da cruz não impediu Jesus de entregar a vida dele por mim e por você. Por isso ele nos convida a carregar a nossa cruz e a segui-lo. Ele nos convida a ir para a cruz com ele. Sabe por que as suas emoções estão desequilibradas? Porque você precisa da cruz. Quando você for para a cruz, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Timidez é orgulho. E nós oramos para que a Alice, principalmente, ela destrave. Porque eu era muito tímido, eu era igual a Alice. E o Senhor transformou a minha vida. Hoje eu não paro de falar. Agora, diante de tudo isso, eu quero fazer um convite para você. Vamos aprender com Jesus? Vamos aprender com Jesus? Amém. Mateus capítulo 23, versos 11 e 12. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está nos ensinando que o maior entre vós será vosso servo. Os discípulos em uma ocasião perguntam a Jesus: quem é o maior? Quem é o maior no reino? Jesus chama aquela criança e ele apresenta a criança e fala: quem for humilde como essa criança vai ser o maior no reino. E o maior aqui não é ser o melhor de todos, ou ficar com orgulho explícito, mas o maior aqui é aquele que entende a questão do serviço. O centurião tinha autoridade e ele encontra Jesus. Ele fala: mestre, o meu servo está doente, eu preciso que o senhor vá lá, eu preciso que o senhor dê uma palavra para que ele seja curado. Jesus falou: vamos lá. Ele falou: não, o senhor não precisa ir lá. Se o senhor der uma palavra, ele vai ser curado, porque eu entendo de autoridade. Eu estou debaixo da autoridade de Roma e eu tenho homens abaixo de mim. E se eu falo para eles vão, eles vão. Se eu falo para eles vêm, eles vêm. Eu entendo de autoridade. Mas aquele homem que entendia de autoridade estava ali a serviço do seu servo. Estava procurando Jesus para servir o outro. Enquanto nós não entendermos que a nossa vida com Cristo é baseada no serviço, nós não vamos romper, nós não vamos avançar. Então Jesus está nos ensinando: o maior dentre vós seja vosso servo. Queira ser grande no reino. Não orgulhoso, não no sentido de ter orgulho, mas no sentido de ter autoridade espiritual. E nós sabemos que a matéria-prima da autoridade espiritual é a humildade. Por que ele falou: aprenda com a criança? E vai eu de novo falar sobre isso, porque alguém precisa aprender. Por que ele apresentou uma criança e falou: se você for humilde como essa criança, você vai ser grande no reino? Porque a criança não é humilde.
mas ela tem humildade para superar traumas de relacionamento. Criança faz birra, criança é orgulhosa, criança, se a gente não ensina, ela vai ficar igual aquela árvore que vai frutificando e não tem o aio, né? O aio é aquele pauzinho que você amarra do lado da árvore para deixar ela reta. Aí ela vai frutificando tudo torto assim, ó. Nós temos que colocar um aio do lado da criança. Porque de todo ser humano que existe, a criança é a mais habilidosa para superar traumas de relacionamento. Briga e depois de 2 minutos ela já está de bem com o amiguinho. E os pais estão brigados, mas a criança está brincando. Então, se nós aprendemos isso com as crianças, superar os traumas de relacionamento, o Senhor vai encontrar em nós humildade. As doses de humildade que tem em nós vão ser matéria-prima para Ele nos dar mais autoridade espiritual. Quando você briga com alguém, você decide se você quer ter razão ou se você quer ter autoridade. E a autoridade passa pela humildade, pela humilhação, pela entrega daquilo que é orgulho dentro de você. O maior dentre vós será o vosso servo. Em Mateus capítulo 20, do 25 ao 28, Jesus disse: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você está aprendendo com Jesus nessa manhã? Amém. Quer eliminar, quer vencer o orgulho na sua vida? Aprenda de Jesus, que está ensinando que para você ser grande no reino, para você avançar e vencer o orgulho, para você ter autoridade, para você ser parecido com Jesus, você precisa primeiro servir. Servir. Orgulho é o esconderijo das nossas fraquezas. O Espírito Santo soprou no meu ouvido isso essa semana. O orgulho é o esconderijo das nossas fraquezas, das suas fraquezas. Eu corri falar para Jesus: Jesus, o orgulho é o esconderijo das nossas fraquezas. Ela falou: uau, glória a Deus, onde você viu isso? O Espírito Santo me falou: glória a Deus. O orgulho é o esconderijo das nossas fraquezas. Só que ele não fala nada sem sentido. Ele não joga palavras no vento. Ele não fala nada e não sopra nada sem que haja um significado. Eu perguntei para ele. E sabe o que ele me falou? Leia o Salmo 91. Lembra do Salmo 91? Minha avó tinha o Salmo 91 aberto. A avó Neva. Tinha o Salmo 91 aberto lá no corredor da casa dela. Aquela Bíblia com páginas amarelas. Não era lista telefônica, era uma Bíblia. Tinha páginas amarelas. E estava aberta no Salmo 91. E o que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O orgulho é o esconderijo das nossas fraquezas. Eu não quero expor minha fraqueza, então eu minto, eu manipulo, eu me mostro grande, eu me mostro bom, eu me mostro orgulhoso, eu me mostro egocêntrico. A manifestação do orgulho é para quê? Para esconder minhas fraquezas. Esconde as minhas fraquezas. Agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mateus 11, 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? É em Jesus. O esconderijo do Altíssimo é em Jesus. E sabe o que ele fala? Que você se escondendo no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar na sombra do Onipotente, do Deus que pode todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas. Você se esconde nesse esconderijo que é Jesus, e você descansa na sombra do Onipotente. E aí vem Jesus falando o quê? Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. No orgulho nós cansamos. Cansamos ou não cansamos? Na humildade de Jesus e no esconderijo do Altíssimo nós descansamos. É descanso para as nossas almas. A mentira nunca é solitária. A mentira sempre tem alguns amigos. Por quê? Porque você conta uma mentira, depois tem que contar outra. Para acobertar aquela mentira que você contou. Depois você tem que contar outra, porque senão vão descobrir aquela e assim sucessivamente. Cansa. O orgulho cansa. Se você pegar todas essas facetas do orgulho que foram apresentadas aqui, você vai ver que no final das contas, cansa. Mas a humildade que nós aprendemos com Jesus é descanso para as nossas almas. É descanso para as nossas almas. Ah, Jesus. A minha pergunta é: aonde você quer chegar? Porque o orgulho te leva a muitos lugares. Sabe qual que é o ápice do ser humano? Sabe qual que é o ápice do ser humano? O ápice do ser humano é o pó. O ápice do ser humano é o pó. Por quê? Porque para crescer com o Senhor, nós vamos ter que fazer igual os pentecostais. Lançar a cara no pó e se humilhar na presença de Deus. Para você romper e vencer o orgulho, você vai ter que ir para os pés de Jesus. O ápice do ser humano é o pó. Até porque, quando nós morremos, o pó volta para o pó, volta para a terra. E foi de lá que nós saímos. É a linha de chegada. É o ápice do ser humano. O pó volta para o pó. E aquele que está em Cristo tem o seu corpo transformado, glorificado, e vai viver uma eternidade com o seu Salvador. Sabe o que é humildade? Humildade do grego humus. Humus significa terra. Humildade do grego humus significa terra. Então, aonde nós vamos encontrar humildade? Na terra, no pó, na humilhação, na dependência do Senhor. Entendendo que os humilhados serão exaltados. 2 Coríntios capítulo 11, verso 30. Se devo me orgulhar, Paulo falando aos Coríntios, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se tem algo que eu tenho que me orgulhar, são nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ao passo que o orgulho é o esconderijo das nossas fraquezas. Então Paulo fala, se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E para terminar, eu gostaria de ler juntamente com todos vocês Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aprendendo com o Senhor. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vou ler de novo essa parte. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lembra de Lúcifer? Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Por quê? Porque a humildade mora nele. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que nós possamos meditar nessas palavras. Que nós possamos processar essas palavras. Que nós possamos engolir essas palavras. E que essas palavras sejam alimento, e não só alimento, mas nutrição para o nosso espírito. Que nós sejamos fortalecidos por essa palavra nessa manhã, para que a gente vença o orgulho todos os dias da nossa vida. E nós vencemos o orgulho aprendendo de Jesus. Que nós possamos avançar, crescendo, saindo da nossa zona de conforto, vencendo os medos, as inseguranças, aquilo que nos prende, e avançando rumo em direção ao alvo, e o nosso alvo é Cristo.